Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática Superior. Hoje nós vamos para a aula 7 da disciplina Cálculo 3, que está sendo ofertada remotamente pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus Montes Claros. Os alunos já estão chegando, vamos lá recepcioná-los? Bom dia, pessoal. O Daniel apareceu ali. Eu estava aguardando, alguns já estavam aguardando já. Nicole, Bruna, Andressa, Laura. Tá sem áudio, Daniel? Fran... Ah, tá, beleza. Franciele, bom dia. Bom dia, Gabriel. Nayane também chegou. Aí, o Gabriel apareceu aí. Cleverson chegando aqui. Bom dia, Cleverson. Bom, não sei se vai vir todo mundo hoje. Já somos 12. É que tem prova amanhã. Tem prova amanhã? De De quem? probabilidade. Ah, de probabilidade estatística. Sim. Entendi. E Vou deixar também estudando. de mecânica e resistência de materiais também. Retada. Aí acumula, né? Não tem jeito. Aí não tem jeito, tem que. Então vamos começar? Deixa eu colocar aqui do lado aqui para a aula nossa de hoje. Hoje a gente vai falar sobre continuar falando sobre integrais triplas, né? Em regiões mais gerais. Por quê? Porque na aula passada, no finalzinho da aula passada, a gente introduziu integração tripla, né? Usando a soma tripla de Riemann. E definimos a soma tripla de Riemann sobre uma caixa, né, de espécie paralelepípedo, né? Assim como a gente começou lá a integração dupla, a gente fazia integral dupla sobre retângulo e depois a gente passou para regiões mais gerais, onde o x poderia variar de uma função que dependia de y até outra, ou o contrário, né? O y variar de uma função que depende de x até outra função que depende de x, ou de y. Então a gente classificou como tipo 1 e tipo 2, né? Para a integração dupla. Agora a gente vai ver que, como a gente vai estar no R3, a gente vai ver que vai ter 6 possibilidades de regiões mais gerais. Por que 6? Porque vocês vão ver mais na frente as projeções que vai acontecer. Então, se você tem no espaço tridimensional um sólido, qualquer sólido, vamos pegar aqui o mais simples possível. Digamos que você pegou uma. Ficou muito ruim essa esfera aqui. Deixa eu desenhar uma esfera aqui mais decente. Imagine que você pegou uma esfera aqui no espaço. Concorda que existe possibilidade de projetar ela aqui no chão, no plano XY? Existe possibilidade de projetar ela aqui no plano YZ? As projeções aqui todas vão ser círculos, concorda? Nesse caso, a esfera, quando você projeta ela, imagine que você coloca numa luz, fazendo a projeção, e existe a possibilidade de projetar ela lá no plano ZX. Então, tem 3 possibilidades de projetar essa esfera, concorda? Agora, essas projeções aqui são planos, não são? Essas circunferências? Então, essas projeções, elas podem ser o quê? Elas podem ser cada uma do tipo 1 e do tipo 2. Por isso que eu falei para vocês que vai dar 6 possibilidades. Beleza? Então, o objetivo da aula de hoje é a gente passar por essas 6 possibilidades de regiões mais gerais. Então, aqui está falando como que a gente fez para poder iniciarmos o nosso estudo a respeito de integração tripla no espaço. A gente pegou... vamos pegar agora um espaço tridimensional, uma região limitada mais geral, que a gente está chamando de E. Esse E, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar esse E dentro de uma caixa. Essa caixa aqui é o mesmo paralelepípedo que a gente introduziu na aula passada. Então, lembra qual era a ideia que a gente pegava uma região mais geral lá no integral dupla? A gente pegava o quê? A gente pegava um retângulo, não era isso? E colocava a região mais geral dentro desse retângulo, não era? E zerava o pessoal que estava aqui fora e considerava a F, a gente pegava uma F grande como sendo
a f pequena para pontos aqui dentro da região e pegava como sendo zero para pontos fora da região e dentro do retângulo. Então, a ideia aqui é a mesma. A gente vai pegar o quê? A gente vai pegar agora uma f de x, y, z. Essa f de x, y, z, ela vai coincidir com a f pequena se o x, y, z, ele pertencer a E, e vai valer zero se esse x, y, z pertencer à caixa menos o E. O que significa a caixa menos o E? Ou seja, está fora. Imagina que você tem uma caixa, um paralelepípedo. Judson chegando. Imagina que você tem uma caixa, um paralelepípedo. Aí você pega, dentro dessa caixa, imagina uma caixa de sapato. Você pega e coloca uma bola de futebol dentro. Vai ter regiões da caixa de sapato que não vai estar na bola de futebol, concorda? Então, esse pessoal que vai estar na caixa de sapato, que seria esse aqui, ó, e não está na bola de futebol, que é o E, beleza? A gente vai zerar essa função f grande. Então, por isso que aqui, tá vendo? Ó, a integral sobre E deu igual à integral sobre B da f grande. Por quê? O que essa f grande ela tem a mais do que essa f pequena são zeros para pontos fora do E, que estão em B. Ficou clara a analogia que a gente fez com integral dupla? Então, a gente vai estender. O Cleverson falou ok aqui. O Vitor chegando. Bom dia, Vitor. Então, vamos lá. Então, o que acontece? O primeiro tipo que a gente vai estudar vai ser uma região sólida do tipo 1. Então, observe que aqui eu estou chamando esse 1 aqui de indo-arábico, visto que a gente chamou o tipo 1 e tipo 2 lá para regiões planas, né, em algarismo romano. Então, aqui eu vou chamar de tipo 1, 2 e 3 em arábico. Então, qual que é a primeira que a gente vai ver? A primeira vai ter esse formato aqui, ó. Esse formato aqui é o mesmo formato que está no livro do Stuart, tá vendo? Aqui, a projeção, uma das possibilidades que eu falei para vocês lá, que são 3 possibilidades de projeção, o tipo 1 é a projeção no plano XY, tá vendo? Que você está projetando o sólido no plano XY. Então, a projeção desse sólido aqui, ó, o Z, que seria o pessoal que varia aqui, ó, eles estão limitados dessa superfície, que está sendo chamada de U1, até outra superfície, que é a tampa lá em cima, que eu estou chamando de U2. Então, o Z varia de U1 de X até U2 de X, e o XY, ele varia em D, aqui no chão. O XY varia aqui. Qualquer ponto que você pega aqui, X aqui, Y, ele varia aqui em D. Agora, o que acontece? Isso aqui bifurca em 2 possibilidades. Por quê? Porque essa projeção aqui, ó, o XY, como ele está em D, esse D aqui é uma região plana, então a gente volta lá para o caso da integral dupla. Então, essa projeção pode ser da seguinte maneira, ó. Então, o Elber chegando, bom dia, Elber. Observe que o limite superior é uma superfície com essa equação, tá vendo? Ou seja, o Z é limitado por essas 2 superfícies, tá vendo? Então, isso aqui é uma integral inteirada, normal, tá vendo? Você integrou em Z. A variação do Z é isso aqui, né? Essa superfície, né? Essas 2 superfícies. E esse dA aqui é a variação de quem? Do X e do Y, né? Que está aqui na região D. Agora, como que a gente faz para poder resolver isso? O significado da integral de dentro, aqui, ó, tá vendo? Essa integral de dentro é que você mantém o x e o y fixo, porque você está integrando em relação a z. Então, o x e o y é como se fossem constantes, ok? E aí, você integra em relação a z, a minha função f de x, y, z. Agora, a projeção que eu tinha falado para vocês, elas podem ser do tipo 1, algarismo romano, ou do tipo 2, que a gente vai ver mais para frente. O que seria o tipo 1? Tá vendo que isso aqui não muda? Porque isso aqui é a característica da projeção ser no plano XY. Isso aqui não vai mudar. O Z vai variar entre uma superfície de baixo, que depende de XY, até uma superfície de cima, que também depende de XY. Agora, aqui, na projeção, o Y vai variar de uma função que depende de X até outra função que depende de X. Olha aqui para vocês verem o desenho. Ó, o X aqui variou constante de A até B. Essa região aqui é do tipo 1.
Lá de integral dupla, tá vendo? O y varia dessa curva aqui, ó. Essa curva aqui é G1 de x, até essa curva aqui, ó, que é G2. Então, o que acontece? Aqui está com a cara de integral inteirada. O z varia dessa superfície até essa. O y varia, porque é do tipo 1, varia de uma função que depende de x até outra que depende de x. E, por fim, o x, não, o y, né? E, por fim, o x é constante. Varia de A até B. Ficou claro? Projeção do tipo 1, projeção não, região sólido do tipo 1 com projeção do tipo 1. Clebson deu um joinha ali, beleza? Agora, a segunda possibilidade é a gente fazer a projeção do tipo 2. Então, o que vai mudar? Vai mudar o chão aqui, não vai? Ou seja, isso aqui continua igual, porque isso aqui é uma característica do tipo 1, a projeção no plano XY. Agora, o x vai variar de uma função que depende de y até outra que depende de y, e o y agora que fica constante. Então, tá vendo que eu inverti a ordem de integração aqui do x com y? Porque a minha projeção agora do tipo 2, o que acontece? O y está constante aqui, tá vendo? O y agora está constante entre C e D, e o x vai variar dessa curva aqui, ó, até essa outra curva aqui do outro lado, ó. Essa curva depende de x, ó, de y, e essa outra também depende de y. Ficou claro? Região do tipo 1 com projeção do tipo 2? Sim, gente? Sim, Ariane, sim. Gabriel deu um joinha ali. Franciele também falou sim. Nayane, Paulo, Andressa. Ótimo. Então, agora nós vamos para o tipo 2. Tipo 2, agora nós vamos projetar em que plano? Nós vamos projetar agora no plano ZY. Projeção no plano ZY. Agora, essa projeção aqui, ó, mais para frente, vocês leram o material lá, vocês viram que eu fiz até uma gambiarra com essa projeção aqui. Por quê? Porque o livro do Stuart não tem o desenho bonitinho, entendeu? Eu fiz uma gambiarra para a gente poder entender mais ou menos o que acontece com as projeções do tipo 1 e do tipo 2. Ele só coloca o desenho da região sólida sendo projetada no plano ZY, mas as projeções do tipo 1 e do tipo 2, ele já não coloca o desenho bonitinho, igual ele colocou do tipo 1. Então, observei. Agora, o X, ele vai variar. O X aqui, ó, tá vendo? O X, ele varia dessa superfície aqui, que seria uma espécie de tampa, até esse fundo aqui, ó. Tá vendo? Essa superfície, ela depende das outras duas variáveis, né? Que é Y e Z. Agora, o YZ são o pessoal que está livre aqui no chão, né? Você pega qualquer ponto aqui, qualquer ponto aqui nessa região aqui, ó. Ele tem coordenada Y e tem coordenada Z. Aí você pega o X dele aqui, tá vendo? Que seria a imagem. Agora, o que acontece? Como é que eu projeto isso aqui? Então, a primeira coisa que a gente vê é que agora eu vou estar integrando em relação a X primeiro. Por quê? Porque X varia dessa superfície até essa. Logicamente, o Y e o Z são mantidos constantes para poder resolver essa primeira integral aqui de dentro. E agora, o que a gente vai fazer? Da mesma maneira que a gente manteve o x e o y constante lá na primeira, agora, para integrar em relação a x, isso aqui, ó, a gente vai manter o y e o z constante. A gente mantém o y e o z constantes e integra em relação a x. Agora, as projeções. Como é que vai funcionar as projeções? A primeira vai ser do tipo 1. O que significa o tipo 1? Observe que isso aqui não muda, por quê? Porque isso aqui é a característica da projeção. Derek chegando. Bom dia, Derek. Isso aqui não muda porque é a característica da projeção do tipo 2, ou seja, ser projetado lá no plano YZ. Agora, o que mudou aqui? Agora eu peguei o Z variando entre uma função que depende de X. Lembra que quem estava livre lá não era o YZ? O YZ? O YZ é o pessoal que pertencia a D, né? O domínio que foi projetado. Então, agora o que acontece? Eu peguei o Z variando de uma função que depende de
y até outra que depende de y, e deixei o y livre, para variar entre duas constantes. Então, qual que é o desenho aqui? O primeiro que eu fiz uma pequena gambiarra. Qual que é a pequena gambiarra? Na verdade, eu só usei o desenho lá de cima, e aqui eu mostrei para vocês que é como se a projeção do y aqui fosse constante, né? Vendo de C até D, e o z variaria dessa curva aqui, ó, que eu estou chamando de z igual a G1 de y, até essa outra curva aqui da frente, ó. Essa curva que eu chamei de G2 de y. Ficou claro, gente? A projeção do tipo 1 para a região do tipo 2? Ficou sim ou não? E, por fim, observe que nós fizemos até então 3 coisas, né? Projeção, só recapitulando aqui. Projeção do tipo 1, ou região do tipo 1 com projeção do tipo 1 e 2, e agora a região do tipo 2 com projeção do tipo 1. E falta a projeção do tipo 2. Qual que é a projeção do tipo 2? Esse aqui não muda. Por quê? Porque isso aqui é a característica da projeção ser do tipo 2, lá no plano YZ. Agora muda. Agora o Z que vai ficar variando entre duas constantes, tá vendo? E agora o y, ele vai variar de uma função que depende de z até outra função que depende de z. Aí eu fiz uma gambiarra naquele desenho lá para poder tentar mostrar para vocês que o z, tá vendo? Essa reta aqui e essa reta aqui, ó, ele ficou constante entre R e S. E agora essa curva aqui, ó, e essa curva aqui são as funções que eu estou chamando y igual a H2 de z e y igual a H1 de z. Ficou clara a projeção do tipo 2? Logicamente que essa projeção minha aqui está ruim, porque eu teria que mudar esse sólido, né? Mas como eu não tinha uma condição de montar um sólido para fazer a projeção corretamente, aí eu fiz essa gambiarra aqui para vocês só entenderem a projeção. Ok? E por fim, a gente precisa fazer a projeção no outro plano, né? Que é o plano ZX. A projeção no plano ZX a gente chamou de tipo 3, tá vendo? Então, você vai projetar isso aqui no plano ZX ou XZ. Agora o Y que vai variar entre essa superfície e essa superfície, e o XZ vai ficar quietinho não, vai ficar na projeção, né? No domínio D. Então, aqui está o desenho, tá vendo? Eu estou projetando agora aqui, ó, no plano ZX. Essa projeção aqui, tá vendo? O Y, ele vai dessa superfície aqui de trás até essa superfície aqui da frente. Então, o Y varia aqui. E qualquer ponto que você pega aqui, ó, ele tem coordenada XZ. Então, esse XZ que está aqui, nesse D, ele vai ter também 2 tipos de característica, que seria do tipo 1 e do tipo 2. Então, novamente, a minha integral de dentro agora vai ser em relação a Y. O x e o z vai funcionar como se fosse constante para esse limite de integração aqui, ok? A superfície. Esse d aqui é a variação do dA. Quem vai estar nesse d aqui é o que sobrou, né? Ou seja, esse d aqui vai ser o pessoal xz, beleza? Porque aqui eu entreguei em y, então está faltando xz para o dA. Então, novamente, vou manter o x e o z fixo e integrar a função em relação a y primeiro. Novamente, bifurca em 2 tipos. Então, agora, eu posso... Tá vendo que isso aqui não muda? Por que isso aqui não muda? Porque isso aqui é a característica da projeção do tipo 3, sendo projetada lá no plano XZ. E agora, o tipo 1, o que acontece? Eu vou pegar o z variando entre x, uma função que depende de x, e outra função que depende de x. E o x, ele fica entre 2 constantes, A e B, tá vendo? Então, a variação aqui do z, tá vendo? Essa aqui é a variação do y, e o x aqui pro lado de fora varia entre 2 constantes. Aqui eu fiz um desenho, só para vocês entenderem a projeção, tá vendo? O x, ele ficou fixo aqui, ó, fixo não, variando entre o A e o B. E o z, ele variou entre essa função que depende de x, tá vendo? Essa aqui de baixo,
até essa aqui de cima, que também depende de x. Então, essa aqui é uma projeção do tipo 1 para a região sólida do tipo 3. Tranquilo até agora? E por último, falta a gente pegar a região do tipo 3 e fazer a projeção do tipo 2. O que é a projeção do tipo 2? Trocar isso aqui, né? Ou seja, isso aqui não muda, porque é a característica da projeção no plano XZ. Agora, o que mudou? O Z agora vai ficar entre duas constantes. Antes era o X que ficou aqui entre duas constantes, não era? Agora o Z vai ficar entre duas constantes e o X vai variar de uma função que depende de Z até outra função que depende de Z. Aí eu fiz aqui mais ou menos uma gambiarra, tá vendo? Para mostrar para vocês que o Z ele ficou fixo, variando aqui entre duas constantes, e essa curva aqui de trás e essa curva aqui da frente seria o meu H2 de Z e o meu H1 de Z, que é o que eu preciso aqui para a variação do X. Iago chegou literalmente no final da aula. Bom dia, Iago. Então, o que eu tinha planejado para vocês hoje era isso, né? Ou seja, para não bombardear muito a cabeça de vocês, eu sei que está chegando próximo da prova, né? E aí, como vocês já falaram, já tem prova de outras disciplinas, então eu planejei só isso na aula de hoje, para poder não ficar tão cansativo. Então, só recapitulando aqui, os 6 tipos que a gente tem. Então, nós temos 6 tipos. Nós temos o tipo 1, que bifurca no tipo 1, a projeção do tipo 1 e do tipo 2. Nós temos o tipo 2. Essa projeção aqui é no plano XY. Ao tipo 2, eu também tenho a projeção do tipo 1 e do tipo 2. Essa projeção aqui é no plano YZ. E, por fim, a gente tem do tipo 3, que é a projeção no plano XZ, que também vai ter tipo 1 e tipo 2. Então, são as 6 possibilidades que a gente viu na aula de hoje. Então, é recomendável que vocês olhem o desenho para poder entender cada uma desses tipos aqui, ó. Esses tipos aqui, eles coincidem com os tipos lá de integração dupla, beleza? Os tipos em algarismo romano, eles coincidem, né? Porque as regiões são planas, as projeções são planas, em cada plano, né? Do sólido. Então, era isso. Dúvida da aula de hoje? Não? Não, Ô, a aula foi Valdomiro, tranquila. Oi, Daniel. eu tenho uma dúvida, mas não é da aula de hoje. Pode falar. Aquela questão que você resolveu a 16, seção 16 a 15.5, se eu fosse fazer ela na mão, sem a ajuda do GeoGebra, como é que eu ia descobrir os ângulos da interseção daquelas duas circunferências? Algebrismo mesmo. Você pode igualar as duas equações, iguala o z em uma e em outra. O que acontece? Você vai encontrar o valor de z. Essa 16 é aquela em que a circunferência da raiz raiz de 3? Aquela que você fez. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. 16 dá... É a 15.5. 15.5, 16. Deixa eu só. Essa aqui? Uhum. Ah, tá. Como é que você acha o Esse 60 graus? 5.5. 60 graus. Ah, tá. Entendi.
que acontece? Você tem as equações aqui, tá vendo? Você tem x ao quadrado, você vai encontrar y igual a meio, tá vendo? Ó, se você pega isso aqui igual, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado é 2y. X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. Então, 2y é igual a 1, não é? Uhum. Se y é igual a meio, se y é igual a meio, quem que é o y? O y não é r seno de θ? Uhum. Então, você pode fazer r seno de θ igual a meio, entendeu? Resolver desse jeito. Ah, entendi. Ok, gente? Ok, brigadão. Nada. Na verdade, eu deveria ter feito essa algebricamente lá também, né? Eu usei o sistema computacional e não coloquei na mão, né, propriamente dita, a solução raiz, digamos, né? Aham. Só fiz a Nutella, digamos, né? E esqueci da outra parte. A primeira prova vai até qual conteúdo? Até a aula de amanhã, ó, de quinta-feira, Welber. Lá no cronograma, acho que já está tudo explicadinho lá, né? Até as notas de aula que vocês estão recebendo. No final da aula 8 vai estar escrito lá, prova, tal dia, conteúdo, até aqui. Ok, gente? Mais alguma dúvida? Eu estou tentando resolver as questões o máximo possível. Tem algumas para fazer ainda. Vou ver se eu consigo fazer mais alguma hoje. Se eu conseguir, eu posto lá para vocês. Tem algumas questões de cálculo, mais alguma de área de superfície, eu acho, para fazer. Quer ver? Ó? Questões para fazer. Tá vendo? Tem uma de EDO, que Nicole pediu. Tem uma de A6, que Natália pediu, das 15.6, a área de superfície. E tem a 9 também de área de superfície, que a Franciele pediu. Tem duas de EDO e tem duas de cálculo. Ok? Mais alguma dúvida? Eu consegui entender a letra. A Nayane falou, conseguiu fazer. Precisa fazer então, não, Nayane? Para mim, não. Beleza. Se alguém quiser, pode pedir novamente. Então, como a Nayane falou que não precisa, então se ninguém pediu é porque também não precisa, né? Isso aí para falando para EDO, né? Não tem nada. Só quem faz os dois ao mesmo tempo aqui. Então, beleza, bom dia para todo mundo. Fica com Deus. Até semana que vem, não, né? Até quinta-feira. Quinta-feira nós temos o último. A gente vai fazer exemplos dessa aula, né? Na quinta-feira. Até mais, Nicole. Bom dia, Cleves. A gente vai fazer exemplo, né? Dessa parte de regiões mais gerais e vamos fazer algumas aplicações, né? Centro de massa, inércia, aquelas coisas que a gente viu de integral dupla, a gente vai continuar vendo aqui também no curso de cálculo 3 para integral tripla também. Bom dia, Daniel, Nayane, José Igor, até mais. Bom, por hoje é isso, espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que estarei respondendo na medida do possível. Aproveite-se para se inscrever no canal, ative as notificações porque toda terça e toda quinta teremos aula nova no canal. Até mais.